Então, para essa mesa, a gente vai ter a Maria Maeno, da Fundacentro, e o Márcio, meu xará, Márcio Wagner Batista dos Santos, do GT7 do Andes, da ADU. Eu vou passar primeiro a Maria, tá? São 30 minutos de fala cada um. O Márcio está online. Alô, bom dia a todas as pessoas que estão aqui e as pessoas que nos assistem, que não vão nos assistir, não sei, eu acho que não é, né? Gostaria de agradecer imensamente o convite aqui, e enquanto eu estava ouvindo aqui a abertura, eu percebi o quanto eu estou meio distante, quer dizer, o professor Tato acabou de falar assim que nós somos muitos, estamos um pouco desconectados, e eu percebi realmente que eu estou desconectada, né? Então, isso me chamou um pouco a atenção, até me chocou um pouquinho, sabe? De ver que realmente nós teríamos que estar mais conectados no bem comum, naquilo que nos une, né? É até um prazer meio constrangido estar aqui, porque são pessoas que estão debatendo isto. Esse não é o meu tema de estudo, não é um tema que eu trabalhe, mas eu fiquei um pouco tentada, né, a vir aqui ouvir também vocês, né? E a pergunta, uma questão central, né, é claro que eu defendo, né, as universidades, institutos públicos e pesquisa públicos, né, pois porque apenas eles podem produzir conhecimentos e produtos que não atendam aos interesses do capital privado, que perpassam todas as esferas da nossa vida, né? Então, acho que é isso. Eu sou da Fundacentro, um órgão de pesquisa, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. É um órgão de pesquisa aplicada para intervenções na política pública, e também tem uma função de difundir conhecimentos e de formar pessoas, né? Bem, então, quando eu digo que os nossos institutos e universidades, desculpa que isso podem produzir conhecimentos e produtos socialmente relevantes, eu penso que é preciso fazer algumas observações, né? Porque o processo de invasão das universidades e institutos públicos pelos interesses privados tem múltiplas dimensões, e há tempos já influenciam, direcionam e até controlam parcialmente a produção de conhecimento, prioridades em pesquisa e a gestão institucional, em alguns casos mais, em outros casos menos, e às vezes de forma mais aguda e direta, outras vezes de forma silenciosa. Quando existem esses ataques mais agudos, nós conseguimos muitas vezes reagir. Mas quando são modos insidiosos, silenciosos, lentos, a gente dificilmente consegue reagir, porque a gente não consegue provocar essa reflexão entre nós mesmos, porque estamos muito enfronhados em cumprir metas, em escrever, em se destacar, né? Em um contexto em que o neoliberalismo estende suas garras nos modelos econômicos, há uma redução de financiamento estatal à educação, à saúde, ao meio ambiente, a políticas sociais, à pesquisa pública de forma geral. As instituições de pesquisa passam a depender de recursos privados e órgãos de fomento, e fazem convênios com empresas, criam fundações que se tornam o seu braço direito, buscando recursos no mercado, buscam patrocínio privado. Na saúde, isto é muitíssimo antigo. Quando eu era residente, já era uma coisa disseminada, discutida, e faz muito tempo, isso aí, a década de 80, né, que eu fui residente. Os laboratórios privados e a indústria farmacêutica fazem parcerias com faculdades de medicina e hospitais universitários para a realização de pesquisas. E a definição de prioridades dessas instituições públicas sofrem forte influência desses financiamentos em detrimento de pesquisas que seriam socialmente relevantes. A universidade pública e os institutos públicos, que deveriam ser espaços de reflexão, produção, difusão de conhecimento crítico, passam a ser aparelhos de inovação, muito entre aspas, voltados para os interesses privados, que são predominantes
em nossa sociedade. Os periódicos, que deveriam ser fonte de informação científica confiável, têm mostrado muitas fragilidades no quesito credibilidade. E, por fim, nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos fazer a comunicação científica, a comunicação para o grande público, como já foi dito aqui. E aí invadem as falsas notícias, as coisas absurdas, o negacionismo, etc. O Cláudio Maiorovic, que está aí, nesse vídeo aqui, eu coloquei até o link, ele foi, entre outras funções relevantes, ele foi presidente da Anvisa. E ele fala nessa entrevista sobre os periódicos, mesmo os de primeira linha, aqueles que a gente tem como referência, né, em várias áreas, que se apressam cada vez mais em publicar e publicar, para se tornarem atraentes para os autores, que precisam engordar seus currículos, e para os leitores, ávidos por novidades, por novidades a todo momento. E ele questiona esses fluxos apressados e a quem estariam beneficiando. Obviamente, excetuando os períodos de pandemia, quando há uma necessidade de se apressar a publicação de conhecimentos que beneficiem as populações rapidamente. A gente acabou de ver isso na pandemia da Covid, quando a cada dia a gente queria ter alguma notícia de pesquisas que estavam sendo feitas para a gente ver, né, o que estava acontecendo no mundo, etc. Então, obviamente, existem períodos de exceção. E acho que chama atenção, né, para a corrida na busca de medicamentos, cujas pesquisas são patrocinadas por grandes empresas, que visam vender e ter lucros astronômicos. Às vezes eu penso na medicina que a gente não tem mais referência confiável, porque quase todas as pesquisas no mundo são financiadas por empresas farmacêuticas que querem vender, seja para particulares, seja para pessoas físicas, seja para governos que tenham, por exemplo, grandes sistemas de saúde públicos, como é o Brasil. O Brasil é o maior sistema público do mundo e compra muito medicamento. E é alvo, evidentemente, de cobiça dessas grandes empresas, né? Eu acrescento que, por mais quanto mais milagres esses medicamentos prometem, mais sucesso fazem nas vendas, né? E do ponto de vista da gestão nos serviços públicos, também uma invasão da lógica do privado, por meio de métricas de produtividade, e estudantes são treinados para se tornarem mão de obra especializada, enquanto docentes e pesquisadores são induzidos também a se dedicarem a esses interesses privados e a publicarem muito para engordarem seus currículos e serem mais competitivos na corrida aos recursos de fontes privada e pública. Para isso, mudanças curriculares são promovidas, a linguagem corporativa passa a fazer parte do espírito inovador, novamente com muitas aspas, sepultando a lógica pública, o senso crítico, a formação cidadã e humanista. A palavra inovação, no contexto neoliberal, é associada à eficiência, à competitividade, ao empreendedorismo, ao crescimento econômico, no sentido de crescimento dos mercados e no sentido de gerar lucro, produtividade e vantagem competitiva. Há um esvaziamento do sentido da inovação para uma transformação social, para a diminuição das desigualdades, para o aumento da participação social nas decisões de uma nação e para o aprofundamento do sistema político para uma real democracia. Então, a adição da palavra inovação ao Ministério da Ciência e Tecnologia em 2011 sempre me causou espécie, porque passa a se designar, então, como Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E isso não me parece casual. Me parece que há uma intenção por trás. E é uma intenção que não é muito boa, eu acho. Eu até fiz uma pesquisa muito rápida, eu não posso jurar que é assim, mas eu vi que vários países da Europa também têm essa palavra inovação em alguns ministérios de ciência e tecnologia, por exemplo, né? Na China, não. Na China não tem. Na Rússia também não tem essa palavra inovação, né? Bom,
Aliás, eu não sei se todos sabem, mas em muitas empresas é que a gente trabalha estudando empresas, entrevistando trabalhadores de empresas, né? Porque é o nosso negócio. Nós trabalhamos com o nosso negócio no sentido de nosso objeto de estudo, né, e de intervenção, que é a saúde do trabalhador. Os trabalhadores de chão de fábrica são obrigados a apresentarem inovações no processo de trabalho que, se aprovadas pelas chefias, às vezes redundam em prêmios. Os prêmios são bonés, sacolas, canecas, etc. Ou R$ 200 no ano, por exemplo, né? Isso eu estou falando do chão de fábrica. E mais do que o ganho material, então, há o ganho, o sentido simbólico, né, dessa premiação. Mas para pessoas de bom senso, talvez pareça sarcástico que trabalhadores que realizam esforço físico o dia todo, arrebentando a coluna e braços, tenham que dar sugestões de inovação diariamente. As duas inovações, isso entra na avaliação de desempenho, se você deu ou não deu inovações diariamente. As duas inovações importantes seriam a automatização do processo, com diminuição da jornada de trabalho, beneficiando, portanto, a classe trabalhadora, sem redução de salário, evidentemente, e uma gestão democrática, que não puna os trabalhadores se ele disser o que pensa realmente de tudo isso. E eu gostaria de dar um breve depoimento do que aconteceu na Fundacentro, onde eu sou servidora. A Fundacentro é um órgão criado em 1966, em um contexto de ditadura empresarial militar, voltado para estudos que dessem subsídios técnicos para políticas e planos governamentais. E a sua origem está vinculada a alguns conceitos importantes para o empresariado, como, por exemplo, a culpabilização da vítima de acidentes de trabalho, o treinamento como fundamental para prevenir acidentes de trabalho, e o uso de equipamentos de proteção individual como forma prioritária de diminuir a exposição a ruído, substâncias químicas, a despeito de formalmente se preconizar a proteção coletiva. Vejam esses cartazes aqui. Então, aqui esses cartazes são da década de 70. Sua vida é preciosa, evite acidentes, com a foto de uma criança que espera o pai no final do dia, íntegro em sua saúde. Essa mensagem passa a ideia de que evitar acidentes depende do trabalhador, de sua atenção, de seu cuidado, e não das condições reais que existem. Portanto, se houver acidente, a culpa é da vítima. Então, é esse o recado. O outro, nós nos descuidamos. Nós nos descuidamos, né? É uma imagem cruel essa daqui, com a imagem de pessoas acidentadas. Novamente, a ideia da culpabilização da vítima, transferindo a responsabilidade do acidente da empresa que efetivamente proporciona determinadas condições de trabalho para o acidentado, que praticamente é obrigado a trabalhar do jeito que é possível. Mas ele pode se recusar a trabalhar se houver perigo. Isso é teórico, é legal, inclusive, mas é teórico, porque na prática, em ambientes não democráticos, não há recusa ao trabalho perigoso. Então, é uma reprodução daquilo que existe na sociedade, de que se a pessoa foi vítima de violência sexual, por exemplo, é porque ela estava com uma roupa provocativa, afinal de contas, né? Então, é toda uma reprodução que se tentava, e no ambiente de trabalho é mais opressor ainda, porque as pessoas dependem daquele emprego para continuar vivendo. Outro é cuidado, o perigolino quer ferir vocês. E a foto mostra um pé sem calçado apropriado. Como se usar calçado ou não adequado fosse uma decisão do trabalhador. É a empresa que deve fornecer o calçado adequado. Outro, cuidado, o perigolino quer derrubar você. E a foto é de uma pessoa a uma grande altura do chão, sem cinto de segurança, sem guarda-corpo e provavelmente sem rede de proteção, não dá para ver aqui. Tudo isso deve ser fornecido pelo empregador. Então, se ele não tem, não é porque ele tem que providenciar tudo isso, é a empresa que tem que providenciar. Sintetizando, a mensagem é aquilo que a sociedade muitas vezes acredita, uma boa parte. Você é responsável por sua segurança e, se houver acidente, a culpa é sua. Então, essa é a mensagem, e grave, essa mensagem, a Fundacentro, ela tem um papel formador de profissionais de
fiscalização, profissionais na área de segurança e saúde do trabalhador e de trabalhadores. E essa mensagem que, durante muito tempo, foi veiculada unissonamente. E com vínculo histórico com a Organização Internacional do Trabalho, a Fundacentro tem em seu conselho curador representantes de governo, trabalhadores e empresariado. Claro que, com o tempo, como ocorre na sociedade, felizmente, por ser uma instituição pública, nós evoluímos em um processo de disputa de ideias e ideologias. Passaram a conviver, portanto, pesquisadores e tecnologistas com abordagens diversificadas. Eu, juntamente com vários colegas, representamos o pensamento de que os acidentes e adoecimentos estão intimamente relacionados a aspectos da organização do setor econômico, da sociedade. Por exemplo, a cadeia de frigoríficos, o sistema financeiro, são praticamente iguais em todo o país. Estão relacionados à forma como o trabalho se organiza, que também encontra semelhanças entre si no país todo. Altas exigências, ritmo elevado de trabalho, trabalho prescrito muito longe do trabalho real, sistema de metas e avaliação de desempenho individual, longe da valorização do trabalho que realmente importaria. No governo anterior, a coordenação de recursos humanos passou a se chamar Coordenação Geral de Gestão Corporativa e ganhou um poder enorme na história da instituição, tentando subjugar os profissionais da área técnica por meio de recursos de gestão coibidores, de enquadramento disciplinar e comportamental e excesso de burocracia. Mais importante do que pensar, escrever coisas relevantes e fazer, era registrar em planilhas eletrônicas, claro, porque, afinal, a inovação. As palavras do mundo corporativo, eficiência, excelência, entregas, produtividade, passaram a fazer parte das reuniões, assim como palavras na língua inglesa passaram a substituir nossa língua, como costuma acontecer, né, nas empresas de capital estrangeiro, nas corporações, onde se usam palavras como compliance, performance, feedback, call, meeting, cujo sentido muitos trabalhadores não compreendem. E quando a gente entrevista os trabalhadores, eles falam um tal de compliance, eles nem sabem o que é, mas eles ouvem o tempo todo. Né? Feedback, nós temos que dar um feedback. Quando se pergunta o que é feedback, muitas vezes não sabem exatamente o que é natural. Na Fundacentro, no governo anterior, palavras desse mundo corporativo foram introduzidas. Pitch, palavra usada em contextos de venda e apresentação de negócios, que significa uma apresentação para convencer, vender algum produto. Squad, palavra da língua inglesa. Os mais velhos devem lembrar do Mod Squad. Eu lembro quando eu era criança que eu via um Mod Squad, usado em contextos militares, policiais. No mundo corporativo, se refere a time enxuto, com objetivo comum. Né? Core business, isso não faz parte do core business. Isso a gente ouviu muitas vezes falar. Também usado no mundo corporativo para dizer negócio principal da empresa. Né? Então, embora essas manifestações de colonizados fossem repudiadas e desprezadas por muitos de nós, alguns, de forma crítica, assimilavam essa linguagem e até usavam essa linguagem. Eu vou elencar agora alguns acontecimentos que ilustram a tentativa de usar a instituição para fins de defesa dos interesses privados nessa época. Estávamos na época da pandemia, 2020. O Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social haviam sido extintos e transformados em secretarias dentro do Ministério da Economia. Esse Ministério da Economia, Paulo Guedes, publicou um protocolo específico referente ao ramo dos frigoríficos, estabelecendo a distância de 1 metro entre trabalhadores. Portanto, 1 metro é um trabalho de ombro a ombro. Uma das grandes questões dentro da Fundacentro era nos convencer que deveríamos dar uma roupagem técnica para justificar a distância de 1 metro, publicado no protocolo do Ministério da Economia, do qual nós não tínhamos participação nenhuma. Nós não tivemos nenhuma participação. Alguém fez lá e nós tínhamos que dar uma roupagem técnica. Em vez de 1 metro, em vez de 1,5 metro, 1,75 m ou 2 metros, preconizados por estudos internacionais. Inclusive, nessa época, nós já sabíamos que havia a propagação, a disseminação do vírus via aérea. Não era só de contato por perdigotos. Né? Na época, eles não conseguiram, porque o corpo técnico se uniu e resistiu. Em maio de 2020, eu escrevi, junto com um colega,
um artigo defendendo que a Covid deveria ser considerada relacionada ao trabalho em todos os casos, não só da saúde, mas em todos os casos, em que houvesse adoecimento de trabalhadores presenciais, do mercado formal ou informal. Pois o grande motor que promovia a saída de pessoas às casas em massa era a necessidade de trabalhar, seja porque eram convocados pelas empresas, seja porque tinham que sobreviver. Então, nós publicamos no Observatório da Medicina da Fiocruz e outros artigos semelhantes, e outros artigos semelhantes foram publicados na Fundacentro, não no portal, não, no único espaço em que a direção não tinha controle, que era a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a RBSO, que existe desde 1973, já que se trata, esse periódico é um periódico que tem indexações e, portanto, tem um ritual exigido para a aceitação de artigos, do qual faz parte a revisão por pares. Então, nós conseguimos fazer valer a nossa voz por meio de instituições como Fiocruz, outras instituições, e também pela Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, pela independência que ela tem. Estudos sobre trabalho e Covid não eram bem-vindos, e estudos que relacionassem a doença ao trabalho, muito menos. Então, com um grupo de mais de 25 pesquisadores e várias instituições, nós organizamos no mundo virtual e estudamos a Covid em trabalhadores de vários ramos econômicos que trabalhavam presencialmente. Mas essa pesquisa não foi sob a égide da Fundacentro, porque não seria aprovada. Foi quando ocupamos um espaço da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que tinha no estatuto o Instituto Walter Lezer, nunca constituído de fato. Ele havia sido concebido há muitos anos como um espaço no qual a concepção era de que a saúde faz parte das ciências sociais, pois é determinada socialmente. Aliás, como a nossa Constituição define a saúde. Nós ocupamos esse espaço em 2022 e um grupo está lá até agora para pensar, estudar, criar, escrever. Nós ocupamos esse espaço voluntariamente. Hoje, cada vez mais, nós trabalhamos juntos, Fundacentro e Instituto Walter Lezer, em cooperação em muitos projetos. Quando éramos convidados para dar palestras ou aulas, tínhamos que ter autorização da Fundacentro, que às vezes ainda designava alguém para ir junto com o convidado. Eu não sei se de fato chegou a ocorrer isso, mas eu mesma fui convidada, a direção ficou sabendo, a direção comunicou a pessoa que convidou que iria uma outra pessoa também para falar a posição. No fim, essa pessoa não foi. Eu fui, mas essa pessoa não foi. Então, a todo momento, nós víamos a corda bambas. Que tipo de represália será que nós vamos sofrer por desobedecer qualquer recomendação ou ordem da direção da Fundacentro? E, finalmente, um último depoimento foi sobre como a direção da Fundacentro quis modificar um relatório sobre uma grande empresa que nós havíamos feito a pedido no Ministério Público do Trabalho. O relatório era bastante crítico à empresa, com muitos riscos para os trabalhadores, e relacionava vários adoecimentos ao trabalho. E, inicialmente, a direção tentou encontrar colegas dentro da Fundacentro que se dispusessem a desqualificar o trabalho. Como ela não encontrou, o relatório foi liberado, mas com um parecer da direção, um parecer que nos pareceu um pouco ridículo, porque era a direção que não era técnica, era uma direção política, Então, com várias ressalvas nas conclusões e tal. E, obviamente, nesse processo todo, as pessoas, nós, não passamos incólumes a esses desmandos, autoritarismos, e muitas pessoas adoeceram, como acontece em vários serviços públicos, que a gente vê. E aí, para finalizar, eu gostaria de destacar que se a Fundacentro fosse privada, certamente muitos de nós teríamos sido demitidos sumariamente. Nós estávamos ferindo interesses das empresas, ao dizer um monte de coisas, dizer que as empresas adoecem, que elas ocultam acidentes de trabalho, que elas ocultam doenças relacionadas ao trabalho, e ocultam mesmo. E nós hoje podemos falar isso, podíamos falar que antes também, mas sem risco, sem desconhecer os riscos. E a instituição poderia ter mudado muito seus objetivos. Felizmente, a conjuntura mudou parcialmente, continuando vinculados com novos projetos de pesquisa e intervenção,
E o Rogério tem um papel muito importante quando ele foi diretor técnico da Fundacentro e trabalhou muito, de uma forma muito dinâmica, para que esses projetos fossem construídos, né? E nós entendemos que esses projetos estão colados às necessidades da população trabalhadora. E eu não tenho a ilusão de que seremos felizes para sempre, né? Já não somos agora, pois a lógica do privado encontra-se presente no nosso cotidiano, seja que governo for. Só que temos hoje projetos e ideias em disputa. E isso só é possível em instituições públicas que abram espaço para a ocupação de movimentos sindical, movimento social, né? Então, há possibilidades da gente vencer essa narrativa, vencer essa onda retrógrada, contrária, negacionista, se nós tivermos possibilidades da população, do povo, participar verdadeiramente, e não uma vez a cada 2 ou 4 anos em eleições, mas criarmos esses mecanismos. Então, eu tenho a impressão que as nossas instituições têm que se abrir para isso, as universidades têm que se abrir para o povo, tudo tem que se abrir para o povo, as nossas instituições em geral. Eu acho que essa é a nossa única chance de fazer valer a ciência, a verdade, as coisas que nós conseguimos comprovar, e um mundo progressista, um mundo melhor, solidário, empático e menos desigual. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Maria. A gente agora vai ter a participação do outro Márcio, que não sou eu, online. Pode falar alguma coisa aí, Márcio, para a gente ver se ouve? Oi, Agora estamos te ouvindo, o áudio Márcio. está um pouquinho baixo para mim, o retorno, mas eu ouço. Tá, agora tô a ouvindo. gente está te ouvindo aqui no auditório todo. Eu não sei se você consegue, acho que você me vê, mas você não vê o auditório. Tem algumas pessoas, deixa eu tentar estimar aqui. Tá. Umas 30 pessoas, talvez? Quase 40, a Rose está me passando aqui a cola. Então você está sendo aqui ao vivo, tem umas 40 pessoas te ouvindo aqui no auditório, tá bom, Márcio? Eu vou te passar a palavra, você tem meia hora para falar, tudo bem? Ok. Bom, então, bom dia a todas e todos. Eu sou o Márcio Wagner, né? Sou professor na Universidade Federal do Pará e estou compondo, né, nesta atual gestão do ANDES, então eu vou estar na skin sindicalista, né, na skin do ANDES. Bem, eu venho, junto com os companheiros aqui da nossa diretoria nacional, né, estou compondo o que a gente chama de grupo de trabalho em ciência e tecnologia, né? Então, é a partir deste ambiente, né, deste grupo, que eu faço a minha fala, tendo por base, né, o que eu entendo enquanto tema proposto, tá? Bem, então, vamos aí, né? Então, o título da mesa, né, é a universidade e institutos públicos de pesquisa, né, como defendê-los, né? De certa maneira, isso é mais um questionamento, né? Por que então defender? Bom, não poderíamos fazer isso, né, diretamente sem uma caracterização, né, do que vem a ser o nosso sistema de pesquisa, o nosso sistema de ensino. Acho que não tão desvinculado, eu diria, para além disso, não está desvinculado qual é o momento político, né, e o momento do nosso processo de indústria, né, de industrialização que a gente tem. Por quê? Porque, como eu venho também desse ambiente da tecnologia, um pouco, já que a minha formação também é em engenharia, e isso me ajuda, né, a caracterizar, isso me dá uma certa base para que eu consiga, portanto, analisar esse fenômeno, né, da atual conjuntura da universidade. Então, vejamos, né? É, a própria origem, né, de certos institutos, tal como o CNPq ou a própria CAPES, né, que remontam aí, se a gente for buscar o ano de construção, né, a partir das leis nacionais, isso data de 1951. Então, a partir dessa data que originalmente temos, né, não exatamente na configuração atual, mas é a partir desse ano que nasce o que a gente chama de eh, a Comissão Nacional de Pesquisa, né, brasileira, ser o Comitê de Pesquisa, e a própria
coordenação, né, de aperfeiçoamento pessoal que a gente tem como CAPES. Então, eles datam desse período, né? Então, era um período em que o Brasil ele estava dentro de um contexto, num contexto ali pós-guerra, portanto, né? Foi um momento de efervescência das ciências como um todo, né, em busca de novos materiais, né, sobretudo ali o pós-guerra, né, a indústria ali armamentista, ela organiza, de certa maneira, o sistema de pesquisa, né, das universidades também. Afinal de contas, havia um interesse, né, um interesse ali em desenvolver, né, certos materiais para atender aquela conjuntura, né, naquele momento. Então, o Brasil não foge a essa lógica, né? Então, portanto, as nossas indústrias de base, ela vem também, remonta desse período, né, do pós-guerra. Portanto, era um movimento de efervescência industrial ali bastante forte e propício, portanto, a arregimentar, né, que a gente tem de sistema, ainda hoje, resquício do nosso sistema de pós-graduação, né, em toda a cadeia de ensino, níveis, né, de ensino que a gente encontra até hoje. Portanto, nesse período, poderíamos dizer que ainda existia um projeto nacional científico, né, brasileiro, né, mas para atender às nossas, digamos, às nossas demandas, né, e isso vai perdurando até aproximadamente 1968, quando ocorre, já organizado pelo governo da ditadura militar, né, empresarial militar, há uma mudança, né? Em grande medida, essa caracterização quem estabelece de maneira muito bem criteriosa, né, fazendo a caracterização geral e indicando esses pontos, a professora Marilena Chauí, né, traz, então, ela vai chamar, a partir desse período em diante, de 68, de universidade operacional. Quer dizer, é uma universidade voltada para resultados, né, e esses resultados eles têm mais um viés ali produtivista, né, que a gente vai, portanto, atuar, e aqui, basicamente, ainda há, de certa maneira, depois da reabertura, portanto, também em 1988, o que se tem ainda hoje, né, que se conhece hoje como é que está organizado, como é que se está sistematizado o nosso sistema produtivo, né, científico produtivo, né? Então, portanto, como foi colocado pela professora Maena ainda na sua boa colocação, né, da caracterização, por exemplo, da produção. A gente está no viés estritamente produtivista, né, científico, né? Portanto, a gente está sempre em busca de produzir, né, cada vez mais, só que essa produção ela está totalmente desvinculada de necessidades dos nossos dilemas do povo, por exemplo, né? Então, não temos uma produção científica ou uma ciência produzida para atender os anseios, né, os nossos dramas, sobretudo a nossa dependência tecnológica, né, dependência científica, ou seja, não é mais uma instituição, portanto, social. Ela se transforma numa organização, né, para atender a demandas de mercado, a demandas de curto, médio, né, prazo. E aí não temos, portanto, uma universidade para atender a questão social, a questão brasileira, né, sobretudo, né? E eis a nossa grande questão, nosso grande, diria, problema, né, lida exatamente nesse ponto. Então, chegamos a um processo, né, de organização tanto das universidades, de cooptação das universidades, de cooptação dos institutos públicos de pesquisa, né, com o atravessamento também das fundações de fomento, né, das fundações de amparo à pesquisa, né, que se estende pelo Brasil todo, que está totalmente controlada, né, ou, de certa maneira, cooptada aí para o mercado, né, o mercado produtivista. Então, essa é a lógica, né? É bem nítido, essa é a lógica que está orientada à nossa produção científica, né? Bom, existe um outro elemento aí que atravessa, que a gente poderia denominar aqui de liberdade de cátedra, né? Mas, se pegarmos estritamente, né, o que alguns professores aqui, a gente dentro da academia, né? Aí, ó, dentro deste ambiente que a gente precisa também entender que é a liberdade de cátedra, né, ela está, de certa maneira, sequestrada, cooptada também
com esse viés, em atender, né, sobretudo atender as demandas prementes, as demandas que chegam a todo momento, né, em atender, por exemplo, interesses privados, né? Então, em grande medida, né, como está organizada a pesquisa, sempre nesse viés para atender a interesses empresariais, né, para atender interesses privados e não voltado a questões, né, a questões que diriam, por exemplo, na época da pandemia, né? Se a gente remontar ao período da pandemia, em que não tínhamos nem vacina, né? E, inclusive, com a trava de que não poderíamos nem sequer desenvolver, apesar de ser de interesse coletivo, de interesse social, interesse público, né? Desenvolver uma vacina aqui porque esbarrávamos nas patentes, né? Nas famosas patentes, que, diga-se, o Brasil tem uma das piores leis de patentes, né? Que se possa imaginar. O que isso nos amarra, nos impede, né, de termos desenvolvimento aqui ou a substituição de produtos que, ora, hoje é dependente, sobretudo, dentro da indústria médica, né, na medicina, a gente não consegue produzir, às vezes, nem macas, né, que seriam elementos ali relativamente simples, né, não há um grau de complexidade tecnológica tão elevado, porém, devido à lei de patente, a gente não consegue, né, o Brasil não consegue realizar aqui, né, e isso gera a dependência enorme, né, tanto do nosso sistema de saúde, né, do nosso sistema produtivo em geral, né, ou seja, a gente está orientado estritamente, né? A gente não tem, portanto, uma liberdade de cátedra. Não podemos pesquisar, não podemos realizar de qualquer maneira, né, o que desejaríamos fazer por conta dessa demanda, né, que permeia as universidades, que permeia os centros de pesquisa, que permeiam, né, todo o nosso sistema praticamente educacional, voltado, né, ou com esse viés aí estritamente produtivista. E onde isso vai refletir? Bom, isso vai refletir dentro das salas de aula, né? A gente percebe, é quase que sensível a modificação do ambiente acadêmico, né, voltado, por exemplo, aos estudantes, né, dentro dos cursos com viés tecnológico, as engenharias, por exemplo, né, os cursos que têm essa característica, a gente percebe que há um completo desalento, há um desencanto, por exemplo, né, dos alunos em seguir, em concluir esses cursos, por quê? Porque eles percebem que não há um investimento, sobretudo, investimento em áreas sensíveis, né, dentro de tecnologia ou da própria inovação, se a gente quiser colocar dessa maneira. Ou seja, e esse desalento, né, isso gera uma desmotivação, tanto por parte ali dos alunos que estão cursando determinadas graduações, né, com esses anseios, e também no próprio docente, né? Ou seja, por ele não ter um laboratório minimamente equipado, um laboratório minimamente em condições de realizar, né, um trabalho acadêmico dentro do que ele imagina ser uma liberdade de pesquisa, né, do que ele imaginaria poder realizar, ele completamente ali sem os instrumentos básicos, né? E onde ele vai refletir essa falta de investimento, olha, diretamente, seja por parte do governo, seja por parte da gestão superior, né? E isso tira completamente, digamos assim, aquela iniciativa, né, em fazer uma boa formação, em realizar uma bons projetos, bons cursos, né, bons projetos de pesquisa, e fica exatamente esse ambiente, né, de desmotivação em geral. Isso eu falo da minha própria experiência também lá na instituição a qual eu trabalho, né? A gente percebe de maneira muito mais. Bom, poderia colocar aí o elemento também da desigualdade regional em que o país também enfrenta, mas isso é um ambiente mais genérico, né? Então, isso é de maneira muito generalizada. Bom, eu queria lembrar aqui, por exemplo, que o Brasil ele tinha um projeto de universidade, né? Teve um projeto de universidade, talvez também embalado ou imbuído pela reforma universitária de Córdoba, lá de 1918, né? Então, que iluminou inclusive toda a América Latina, se espraiou, né, por diversos outros países aqui da América Latina.
E tínhamos figuras, por exemplo, como físicos, como Mário Chamber, José Leite Lopes, foram pessoas iluminadas, né? Pessoas homens de ciência que participaram desse processo, né? de reorganização do nosso sistema universitário, né? Isso vai culminar, por exemplo, até no projeto do próprio Darcy Ribeiro, que é um nome que eu queria reivindicar aqui também. Bom, então, Mário Chamber, ele faz um belíssimo texto chamado Formação da Mentalidade Científica, né? É um texto bastante conhecido, até inclusive, onde ali ele coloca algumas pistas, né, a partir das palestras e seminários, ele coloca algumas pistas sobre como deveriam ou como poderiam estar organizados, qual seria um perfil, né, tanto a partir dos alunos, dos universitários, quanto do próprio docente, né? Então, ali, a partir desse momento, ele faz uma caracterização, né, de como o Brasil, como a formação, a mentalidade científica brasileira, ela poderia se reconstruir e fala diretamente aos jovens, né? Inclusive, é um texto também que eu gosto de utilizar nas minhas aulas, eu gosto de indicar também a leitura. E, para além dele, o José Leite Lopes, né? José Leite Lopes foi um grande físico também, trabalhou nos bordos, por exemplo, do Projeto Manhattan, né? Que é projeto que dá conta de desenvolver a bomba atômica. E isso é um motivo, né? Não está fora desse contexto, o desenvolvimento de energia nuclear, né? É que denomina também, é que faz a criação, por exemplo, das nossas coordenações e comitês científicos, tanto a CAPES quanto o CNPq, eles datam também desse ambiente, né? Ou seja, o Brasil ele já teve os melhores programas de desenvolvimento em energia nuclear, né? Isso se perdeu, evidentemente, por vários motivos, né? Por, por sabotagem também, pela própria vontade do imperialismo, né? Não permitir que um país latino desenvolva, né, de maneira científica, de maneira acadêmica também, a partir dos pesquisadores ali existentes, desenvolver algo nesse sentido, alguma iniciativa nesse sentido. Mas ainda assim, eu quero dizer que sim, o Brasil, as maiores publicações, tanto em energia nuclear, né, ou a descoberta de física das partículas, na figura do próprio professor Mário Schemer, deu uma grande contribuição, né? O próprio César Lattes, né, que dá nome à nossa plataforma, a Lattes também era físico, né, deu grandes contribuições para a física internacional, né? Então, trabalhos brasileiros estão espalhados, né, fazem parte aí, em grande medida, de grandes descobertas, né? Porém, devido a uma falta de talvez um projeto nacional, científico, tecnológico, né, voltado, a gente não conseguiu reproduzir, não conseguiu sistematizar isso, né, aqui no Brasil. Portanto, isso vai se perdendo, sobretudo no período da ditadura militar. Esse projeto ele é findado, né? O projeto da universidade clássica, né, onde era mais voltado para educar e formar os herdeiros da aristocracia, né, com cursos como medicina, como direito, né, como a própria engenharia, né, e em cidades descentralizadas, mas ali no Nordeste, Pernambuco, a Bahia, por exemplo, que é onde nasce o primeiro curso de direito, né, no Brasil. Então, era voltado ainda para esse viés, né, formar as elites, né, os herdeiros da elite. Portanto, isso é findado, né, em 68 e começa um outro processo, sobretudo para desarticular completamente o que tínhamos no Brasil enquanto de organização, né? Era um período de efervescência industrial, reitero, né? Um momento em que o mundo passava por um processo de industrialização grande, né? E o Brasil vinha numa crescente, né? Isso vai perdurar até mais ou menos em 1900 final de 80, né? Que é quando o projeto neoliberal, né, com o consenso de Washington, instalado no Brasil, né, passa a vigorar no Brasil, e a partir daí temos o que denominamos agora de universidade operacional. Então, é dentro desse grande desenvolvimento, né, que a gente tem surtos, né? O Brasil ele tem surtos de desenvolvimento, tal qual a indústria, né? Se a indústria ela tá crescendo, se a indústria está desenvolvendo, portanto, temos condições também, isso de reorganizar as universidades, os centros de pesquisa,
os institutos federais, né? Porém, não, esse processo ele está quase que parado, né? O processo de industrialização, né? Se a gente for pegar percentuais, né, de contribuição da indústria na formação do PIB, a gente vai ver que isso é quase que irrisório. Enquanto que na década de até final de 80, isso poderia chegar a 30%, né, da formação de todo o produto interno bruto, a indústria contribuir ali com 30%, hoje não deve estar nem em 9%, né? Tal qual o processo acelerado, né, de perda da indústria aqui no nosso país. E o que vigora, portanto, qual é que o grande, a grande fatia se a gente, do capitalismo que tem no Brasil hoje é o que se chama de rentístico, né? Ou tomada aí basicamente por renda. Bom, em grande medida isso vem devido a uma descompasso entre juros, né? A gente tem uma taxa de juros hoje muito elevada e as taxas de lucro estão bem menores. Então, portanto, não é interessante ter, por exemplo, uma indústria, construir uma indústria. O que a gente tem aqui são o residual, né? Que são indústrias que se valem em grande medida da mão de obra, né? De uma mão de obra que é barata, de uma mão de obra que muitas das vezes motivada, né? Bem esforçada, o povo brasileiro, o povo extremamente trabalhador. Porém, a gente não tem uma indústria nacional, né? Isso é muito residual que a gente teria aqui como indústria nacional. Poderíamos pegar uma empresa, talvez não contássemos 10, né? Se a gente pegar as grandes empresas nacionais e multinacionais, originalmente brasileiras, a gente praticamente não tem. E isso vai se refletindo, evidentemente, em como está organizada a universidade, né? Como é que está organizada a universidade, a quem a universidade, né, ela vai produzir, né? E eu lembro, por exemplo, em 2008, quando houve, né, a publicação do pré-sal, né, no período em que a Petrobras divulgou o pré-sal, os cursos de engenharia de petróleo, os cursos de engenharia elétrica, engenharia de produção, eles se tornaram assim, vertiginosos no Brasil, né? Então foi o momento também do FIES, e isso vem na mesma esteira, né? Ou seja, a iniciativa privada, né? As instituições de ensino privado voltado para cursos de tecnologia se proliferaram no Brasil assim, de maneira vertiginosa, né? Passado um período, 10 anos depois, a gente praticamente já não via mais tanta, né? Porque aquele momento de euforia, ele termina, ele passa, né? E aí as coisas tendem a se acomodar. Porém, o que aconteceu nesse período todo? Foi um repasse, né, de recursos públicos para a iniciativa privada através do FIES, né? A gente vai ver também que não é um projeto, por exemplo, era o Sem Fronteira, né? O programa Brasil Sem Fronteira, Ciência Sem Fronteira, que foi também um momento de efervescência muito bom, inclusive, para quem teve a oportunidade de fazer o intercâmbio, tanto na graduação ou na pós-graduação, com mestrado e doutorado, participando de pós-graduação e conhecendo outras culturas, conhecendo outros locais de pesquisa, realmente muito interessante, mas isso também praticamente está findado, né? Praticamente está terminado. O que sobrou foi apenas um resíduo, novamente, ali pela CAPES ou CNPq, voltado estritamente, focado estritamente na pós-graduação, né? Ali com doutorado de sanduíche. Bom, isso tudo mostra ou apresenta, né, de que não temos um projeto universitário, né? E ao não termos um projeto de universitário, também não temos uma direção para o que esperamos enquanto universidade, né? E isso se reflete na população geral, do povo, né? O povo, ou seja, não vê, né, como um valor, né? Para que manter a universidade? Para que serve, né? Faz questionar, por exemplo, se deveríamos ou não defender este sistema. A universidade, enquanto instituição social, sim, né? Mas esta universidade, estritamente da maneira que ela está, né, organizada, no formato que temos hoje, e os institutos de pesquisa científica não encontram amparo social, não encontra no povo, tanto que se
largarem praticamente, né, privatizarem toda a universidade, né, hoje em dia não é mais atrativo, né? O povo não irá defender, né? E aí eu não falo por mim. Então, o que a gente precisaria, né, ou o Brasil que está faltando, de fato, seria, né, a bem da verdade, minimamente uma reforma universitária, né, para resgatar novamente, né, a nossa universidade, para resgatar novamente, colocar a universidade com a sua função social, com a sua função política, voltado para os anseios do povo, voltado para o nosso projeto de dependência, né, dependência tecnológica, sobretudo, que a gente tanto padece, né? Então, é normal, é comum, né, a população, o povo querer consumir o que se tem de propaganda, de anúncios, de tecnologia, né, de celulares e dos dispositivos em geral, né? E aí, quando a gente se depara, né, com os preços, quando a gente se depara com o que realmente vale, né? Os preços são em dólar, porque a gente não tem uma indústria nacional que produz smartphone, que produz qualquer outro tipo de tecnologia, né? E sabemos bem que não temos, não por má formação, não temos por deformação, pelo contrário, né? Pelo contrário, temos tudo que é preciso, tanto em termos de minério, de terras raras, de tecnologia, de pessoal, de tudo. Porém, a gente não consegue organizar isso aqui e transformar isso numa indústria nacional, né? Então, um outro exemplo que foi há alguns dias o tarifaço, né? O tarifaço do Trump, que, a bem da verdade, ele não pode ser lido simplesmente como um tarifaço, mas nada mais é do que a boa e velha protecionismo, né? Então, o protecionismo que sempre existiu e existirá dentro, né, do capitalismo, se faz com protecionismo e não com livre mercado, né? E não com abertura geral, total e restrita das condições de produção, com a produtividade, né? Mas, pelo contrário, em reservando e produzindo ali, né, naquela localidade, naquele país, né, naquela região, voltada para desenvolver, né, as tecnologias ali. E é isso. Se a gente não tomar conta dos nossos recursos, né, se a universidade, né, não houver um projeto para desenvolver aqui o nosso pessoal, para desenvolver aqui a nossa pesquisa, para desenvolver aqui o nosso desenvolvimento, né, e sair da dependência, né, se não for voltada para essa questão, realmente ficaria bem difícil do ponto de vista nacional, do ponto de vista soberano, né, defender o que temos enquanto universidade. Este projeto de universidade que está em vigor hoje, realmente, por ele não atender às nossas necessidades, por ele não atender os nossos anseios. Tá bem? Bom, eu, só para finalizar, então, né, queria agradecer o convite, né, também na figura da professora Regina, né, que também participa do Andes, né, foi quem me convidou e eu gentilmente aceitei o convite. Quero agradecer a professora Maria Maena, quero agradecer o Márcio Moreto, também no Xará, por terem aqui me convidado e me ouvido aqui nesses 5 minutos. Obrigado. Devolvo a palavra. A gente tem mais alguns minutos. Queria fazer uma provocação, depois eu vejo se mais tem perguntas da audiência aqui. Eu fiquei pensando nas falas que vocês fizeram, né? O tema geral aqui é o negacionismo científico. Eu fiquei pensando como o negacionismo científico é uma espécie de um descrédito nas instituições que balizam o debate científico, vamos dizer, né? Então, é uma transferência para o indivíduo da responsabilidade sobre, por exemplo, a sua saúde. Então, ao invés de, para que o exemplo mais direto aqui, né? Ao invés de confiar na OMS ou nas agências responsáveis por isso no Brasil sobre as vacinas, por exemplo, você transfere, seja para o médico, se ele vai receitar cloroquina, ou o que quer que seja, ou, em última instância, para a própria pessoa, né? Ela é responsável por avaliar se ela deve sair de casa, se ela deve se arriscar, se ela deve... Tem a ver com uma transferência da responsabilidade da instituição para o indivíduo. E eu fiquei pensando como isso é muito parecido com o processo que a Maria estava descrevendo de culpabilização da vítima dos acidentes de trabalho. E depois, quando o Márcio fala da universidade operacional, é um processo parecido de novo.
é o papel da instituição que deveria estar organizando e tendo um projeto, como ele falou agora no final, e em última instância, esse projeto que ele é... O projeto ele é descaracterizado e como se cada pesquisador tivesse competindo uns com os outros com sua própria lógica de como conseguir produzir mais numa produção que não está orientada por uma instituição que deveria fazê-lo, né, com um projeto coletivo, vamos colocar assim. E é isso que eu queria provocar, que vocês como que a gente pode responder a isso de uma maneira a evitar exatamente a mesma coisa, né? Então, como que a gente responde sem apelar, ok, o que precisamos é individualmente cada um fazer tal coisa, né? Qual que seria a solução, ou a solução eu não digo, né? Mas como seria um caminho, vamos dizer, que não repetisse o mesmo erro aí do negacionismo que a gente está justamente apontando aqui. Essa era a minha provocação. Eu não sei se eu passo para os palestrantes ou se eu chamo aqui perguntas. Como vocês preferem fazer? Pode ser, eu vou ver se tem mais perguntas, a gente junta algumas aqui e aí os dois respondem todos de uma vez, pode ser? Então, a Silvia tem uma pergunta. O Tato. Eu acho que tem que vir aqui, é isso, Silvia, para fazer, senão o Márcio não nos escuta, certo? Então, eu anotei aqui que tem a Silvia, o Rogério e o Tato para fazer perguntas. Recentemente, o Andes promoveu uma enquete sobre saúde dos docentes no Brasil. Nós participamos dessa enquete, temos os resultados, analisamos os resultados. Então, juntando um pouco do que você coloca e também um pouco do que o Márcio coloca, o sistema nosso, né, que nós somos instados para fazer pesquisa nas universidades ou nos institutos de pesquisa, eles têm a questão do mérito, essa coisa que é o mérito, né? O docente, o pesquisador, ele se coloca como um sujeito a construir o seu currículo. Pós-pandemia, esse seu currículo ele se tornou a prioridade. Então, a gente não faz a pesquisa para social ou voltada mais para a sociedade, porque a gente tem que construir um currículo. Essa enquete ela mostrou a quantidade de atividades que um docente hoje tem para manter o seu currículo. Ele vai trabalhar fundamentalmente com a pós-graduação, ele vai trabalhar com seus alunos de pós-doutorado até a iniciação científica, apesar da hierarquia que hoje existe dentro dos laboratórios, né? O pós-doc orienta o doutorando, que orienta o mestrando, que orienta a iniciação científica, enquanto isso o docente produz o seu trabalho a ser publicado. A quantidade é gigante, é impossível em 24 horas qualquer pessoa sã fazer aquilo. Sã é de cabeça, né? Bem claro isso, né? A tecnologia trouxe para nós também um enfrentamento que é o distanciamento do nosso local de trabalho. Os docentes dizem que atendem, em média, 21 WhatsApps de trabalho por dia, e que não cessa às sextas-feiras, que ele continua sábado e domingo. Ele tem que responder. Esse distanciamento nos leva à falta de convivência e nós não conseguimos mais, às vezes, até conhecer mesmo os nossos alunos, o que podia ser normal na pandemia e hoje não é, né? Eu tenho uma posição que muita gente não gosta com relação a isso, mas eu digo que quem constrói a própria agenda é o sujeito. Nós construímos a nossa agenda, né?
Quando eu pergunto para alguém, e aí, tudo bem? Como você está? 99% das pessoas me respondem, cansada. Uai, você está cansado? 99%. Não sei mais como eu... Porque o tanto de coisa que eu tenho que fazer. É óbvio que isso gera a saúde física e mental das pessoas, né? Eu vou falar uma coisa. Eu fui ao neurologista sexta-feira. Eu estou contando isso para todo mundo. E ele lá olhou o exame, mostrou umas figuras bonitas, que são verdadeiras obras de arte, né? E ele foi falando e tal, e ele falou assim, como é que você, com 70 anos, consegue ter um cérebro de uma pessoa de 40 anos? Eu falei, porque eu penso. Eu trabalho e penso. Eu penso, eu trabalho. Entenderam? Eu não me submeto a essa regra da sobreposição. E esse isolamento que muitos de nós estamos tendo, e que é isso que eu quero chamar a atenção, sabe? Como é que nós vamos trazer o pesquisador e o nosso docente de volta para o convívio? Eu estou perguntando, porque você chama a nossa atenção no final, né, Maria, para isso. Como é que nós vamos trazer, ou vamos voltar para o convívio, para a convivência, né, diante de um cenário individualista? Individualista, porque a CAPES exige isso, o CNPq exige isso, e as universidades exigem isso. Então, a questão que ele coloca é nós, as universidades, eu não, imagino que os institutos também, não têm a preocupação de cuidar daquilo que é uma universidade, de cuidar daquilo que é um instituto de pesquisa. Somos nós que temos que fazer sempre esse reclamo e temos que fazer essa fala, né, baseada no que o Tato colocou, certo? Porque, senão, qual será o futuro? Como é que você vê, e como é que o Márcio vê, o futuro das universidades e o futuro dos institutos de pesquisa no estado de São Paulo, né? Se você também tem lá esse mesmo sujeito, esse sujeito que busca cumprir com um currículo e que não tenha preocupação de um produto que seja efetivamente socialmente referenciado. Eu vou deixar o microfone aberto, é só pegar e falar. E não batam no microfone, porque o Magrão não gosta. Desculpa, Magrão. Eu anotei o Rogério e o Tato para fazer perguntas também. Bom, olá a todos e a todas novamente. Primeiro uma observação e depois uma pergunta. A observação, enfim, quando a gente é criança, adolescente, que a gente está sendo introduzido, sei lá, na educação religiosa, por exemplo, né? Pelo menos eu tive essa sensação, né? Em sendo introduzido na educação religiosa, como todos nós somos. Enfim, a gente está estudando lá aquelas passagens bíblicas, e uma das mais marcantes é Cristo e Barrabás na cruz, e aí Pôncio Pilatos pergunta para a multidão quem vocês vão salvar, e a multidão opta por salvar Barrabás, né? Como bons alunos, né, a gente sempre fica se perguntando, né, criança, adolescente, sendo introduzido nesse mundo da complacência, do amor ao próximo, a primeira pergunta que a gente se faz é, pô, como que a multidão prefere salvar Barrabás a Cristo, né, na cruz, enfim, aí Cristo é crucificado, enfim, essas questões ficam conosco, né? Aí já sendo introduzido no mundo da ciência, vamos dizer assim, nos bancos da escola, tal, né? Nos livros de história a gente aprende que prévio às grandes navegações, essa coisa de exaltar os portugueses, tal, que saíram pelo mundo afora, desbravando os mares, a imagem que eles tinham, que os europeus tinham, que você não podia caminhar 2 metros dentro do mar, porque as grandes bestas, feras, iam te engolir e tal. Entrar na floresta era uma coisa muito danosa por conta. E aí, enfim, nessa idade você imagina que tudo isso, fala assim, nossa, né? Como naquela época puderam preferir Barrabás a Cristo, e como naquele momento, né, imaginavam que a Terra era plana, você não podia caminhar muito. Aí, enfim, aí de repente você chega aos 40 anos de idade, no século XXI, você está conversando com as pessoas que ainda imaginam que a Terra é plana, enfim, né, que preferem, entre aspas, Barrabás a Cristo, né? Ou seja, essa questão do negacionismo,
mais do que uma expressão, uma conceituação, de certa forma, é um instrumento, né, nesse sentido, de estruturação das próprias relações sociais, de dominação, enfim. Então, tudo aquilo que a gente imagina que é negacionismo e que a ciência, o conhecimento está avançando e que questões estão sendo deixadas para trás, de repente você se depara, em pleno século XXI, com questões que eram tidas e lidadas e que estão voltando à baila, né, se é que saíram alguma vez ainda. Né? Então, essa questão do negacionismo, além do negacionismo científico, né, ela é muito mais estruturante dessas relações do que a gente até então imaginava. Né? É que a gente chama de negacionismo, né, nos últimos tempos, mas ela tem uma estruturação que, de certa forma, para a universidade, para as instituições públicas de pesquisa, ainda tem um princípio ainda mais danoso, porque até então, quando a gente lidava com o movimento pela ciência e tecnologia pública, criada aqui, inclusive, né, enfim, a gente lidava muito com a questão do neoliberalismo e a destruição que o marco legal da ciência e tecnologia poderia promover as instituições e tal, mas era aí o neoliberalismo querendo privatizar a instituição. Com o negacionismo, isso vai muito além nesse sentido. Né? Não é só privatizar, transferir para o outro a produção do conhecimento, seja a vertente que for. Não, é muito mais, é acabar com a instituição. É não ter valor nenhum. Inclusive, isso tem sido cada vez mais disseminado. Né? Então, assim, em termos de observação. E eu acho que essa questão do negacionismo, né, a gente sempre pensa para fora, olha, essa sociedade negando a ciência, mas, enfim, né, não vou explorar isso agora, porque vai ser tema da minha apresentação logo mais à tarde. Existe um negacionismo dentro da universidade. Né? E talvez seja até mais danoso, no sentido que vocês estão colocando ou colocaram, do que o negacionismo externo, né? O negacionismo presente na sociedade, mas isso a gente vai falar logo mais, então assistam. E a outra questão, colocada, inclusive, pelo Márcio, falando sobre precisamos de uma reforma universitária, né? Foi o termo que ele falou, que coloque a sociedade no centro, e a Maria expressou muito bem isso, né? Sobre como que, inclusive, as instituições de pesquisa internamente podem resistir a esses desmandos, a esses desmontes. Então, eu gostaria, assim, mais do que uma expressão, olha, temos que preconizar uma reforma, quais seriam os elementos, se é assim que a gente pudesse, né, delimitar, que poderiam conduzir a essa reforma tão desejada? Né? Porque é muito mais falar, temos que ter uma reforma, nós temos que ter um projeto de reforma, de fato, né, que seja factível, apresentável, que a gente possa discutir, que é isso, essencialmente, né, que este seminário, que pretende se constituir enquanto movimento, pretende. Então, é nesse sentido. Obrigado. Alô, Tato, você pode vir até aqui? Tá bom. Como você chama? São algumas questões que eu acho muito interessante. A gente fala no individualismo como se ele não fosse uma realidade de um modo social de produção. Não existe capitalismo sem individualismo, pessoal. O capitalismo é um modo social de produção onde o individualismo é o elemento dinâmico de pulverização da classe trabalhadora que transforma tempo de trabalho, tá certo, em mercadoria. A mercadoria é a essência da dominação do capital sobre o trabalhador. É a materialização do tempo de trabalho, tá certo, em mercadoria. É ali que ele realiza, tá certo, a produção de mais valor. E, preocupado com isso, se a gente olhar os relatos que foram falados aqui agora, o nosso pesquisador hoje, ele mais ou menos funciona como alguém uberizado, pejotizado, tá certo? Da mesma forma que o cara que entrega iFood. A máquina não pertence a ele, a bicicleta é ele que compra, tá certo? O dinheiro ele pega emprestado para poder pagar o aluguel da sua bicicleta ou do seu triciclo, ou seja lá o que for, da sua moto. Né? O Ricardo Antunes recentemente fez uma discussão muito interessante sobre essa questão da uberização. Acho que a gente precisava dar uma olhada melhor no chão da nossa fábrica, que é no chão das nossas universidades, como que esse capital fictício, esse capital financeiro, está presente no dia a dia,
da nossa realidade, dentro das nossas universidades e dos nossos institutos de pesquisa. É por isso que ele define o que você vai produzir. O produto, o conhecimento que representa algum interesse para além dos interesses do capital, esse não tem financiamento. Certo? Tem interesse aquele desenvolvimento técnico, científico ou de inovação que possa agregar valor à produção de mercadoria. Tá certo? A mercadoria é trabalho liquefeito, cristalizado. Então, todos nós aqui temos um certo nível de alienação na atividade produtiva que realizamos. E não é novo isso, é o Braverman, trabalho, sabe, capitalismo monopolista e trabalho alienado. Todos nós temos um nível de alienação muito grande em relação a isso. Por quê? Porque nós não somos detentores dos meios de produção, nem dos meios de produção dentro da universidade. Né? Então, é um aspecto que a gente parece que esqueceu. Eu me lembro de um livro de um autor brasileiro, o Leôncio Basbaum, chama-se Alienação e Humanismo. E ele conta de uma propaganda, que alguém aqui vai lembrar com clareza, que era um boizinho e uma vaquinha brincando de fazer exercício físico, e o boizinho pergunta para o porquinho: o que você vai ser quando crescer? Aí o porquinho fala assim: salsicha. Mas só se for salsicha da Frigoräder. Então, eu acho que esse debate tem que ser retomado. Por quê? Porque a potência externa que me oprime e me obriga a uma condição de alienação não é um ET ou um pneu. Como dizia o Marx, é outro ser humano. É esse outro ser humano externo a mim que é o dono do capital, que é o dono dos meios de produção e que é também aquele que determina aquilo que socialmente vai ser produzido, tá certo? Que estabelece as condições objetivas da produção científica e tecnológica. Eu explodi a bomba em Hiroshima não porque eu precisava, mas porque eu não, como diria o presidente dos Estados Unidos, porque eu não sou um cagão como foi o pesquisador que fez a bomba de Hiroshima e descobriu que podia ser explodida por outra pessoa. Esse é um elemento importante para a gente discutir. Né? São coisas que aparentemente estão ocultas, mas que, se a gente analisar com calma, a gente vai ver que elas não estão tão ocultas assim. E, nesse sentido, eu lembrei de um livro, de um artigo escrito pelo Rubem Alves, que se chama assim, Professor Não Vale Nada. Professor Não Vale Nada. Aí, eu gostaria que vocês procurem na Folha de São Paulo, deve ter lá. Professor Não Vale Nada, Rubem Alves, é uma publicação de 1980 e pouco. E, nessa mesma época, o Trachtenberg produziu um artigo que se chamava Delinquência Acadêmica. É de mais ou menos 1980 também. Não fiquem escandalizados com as revelações de um futuro passado do Maurício Trachtenberg. Né? A atualidade desses dois textos é assim, vergonhosa e gritante. Então, eu acho que seria interessante. E a outra questão, que assim, a gente vive uma condição que aí, na Câmara dos Deputados está para ser votado um projeto de lei que regulariza a exploração de terras raras. Eu não me lembro o número dele aqui agora, mas está aí. É a mesma coisinha da nossa elite, tá certo, do atraso, que continua predominando. Tá certo? Então, não interessa para essa elite, não interessa para esses interesses, tá certo, que tenhamos ciência e tecnologia, que possam construir uma sociedade soberana e autônoma. Porque, do ponto de vista dos interesses do capitalismo e do capital, a essas classes, elas estão satisfeitas do jeito que está. O Lerman ganhando 40 bilhões de reais numa falcatrua nas Americanas, ele está satisfeitíssimo, não precisa mais do que isso. Tá certo? O cara que hoje recebe os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele não precisa mais da Embrapa. Ele precisa de uma holding para poder exportar soja, tá certo? Ou para poder exportar minério, ou para poder exportar seja lá o que for. Ele precisa disso. Ele não precisa melhorar a mandioca. Ele não precisa de uma vacina, que nem agora foi feito no CEVAP, tá certo? Para picada de abelha, que é uma pesquisa que o Palma está desenvolvendo há anos.
E, recentemente, nós fizemos um debate pela Unesp, estava presente o professor Rosseto e o Zé Domingues, que era do grupo de trabalho de Ciência e Tecnologia, quando eu era da presidência do Andes. Tá certo? E nós republicamos aquele cartaz do Andes, que é um homem das cavernas, dizendo que sem ciência e tecnologia não há futuro para a humanidade. E fizemos um segundo caderno do Andes, Ciência e Tecnologia, mostrando que nós tínhamos conseguido um avanço tecnológico gigantesco. Quer dizer, ciência, tecnologia, autonomia e desenvolvimento. Sabe qual que era o cartaz? Um estilingue. O Skyrim ficou muito claro, tá certo? Então, eu acho que assim, esse debate está colocando para a gente algumas condições de debate, de discussão, e quando ela coloca a questão das condições de trabalhador, eu acho que a gente está um pouco perdido nisso daí. Sabe por quê? Porque uma boa parte desses pesquisadores, desses cientistas, desses uberistas que a gente está falando aí, ele se vê como empresário, ele se vê como self-made man, ele se vê como o cara que vai ter sucesso com a pesquisa dele, coisa e tal, vou bombar todas, vou virar o Vale do Silício, e não vai. Tá certo? Não vai conseguir. Por quê? É uma condição de dependência, é uma condição de subordinação, é uma condição que o imperialismo coloca, tá certo? Como condição, pré-condição para a própria subsistência do próprio imperialismo. Tá certo? E aí, as nossas dissonâncias cognitivas, os nossos estigmas, e Goffman que me perdoe, tá certo? Eles estão pouco se lixando para o que acontece. E aí a gente vê o quê? O que a gente tem visto. Professor se suicidando, aluno se suicidando, um nível de sofrimento mental gigantesco na atividade que você desenvolve, um monte de professor e de professoras, de pesquisadores com depressão e ansiedade profundas. É o resultado dessa realidade concreta. Então, eu penso que a gente precisa olhar com isso. E, por último, tem um texto, foi publicado na Educação Rural no Terceiro Mundo, chama-se Subeducação. Eu acho que a gente precisava ler esse texto sob outra ótica, subciência, subconhecimento, subfinanciamento, tá certo? Por que a gente não consegue ter investimento em educação? A gente ficou esperando o Lula derrubar os vetos do PNE, do Fernando Henrique Cardoso, e a gente nunca conseguiu ter 10% do PIB no Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, no PNE. E vamos para um novo PNE aí, tá certo? E a gente não consegue. Não é acidente, é projeto. E, como diria o Darcy Ribeiro, caro mesmo, não é investimento nisso. Caro é a ignorância. Né? Desculpe o plágio, mas é caro mesmo, é muito caro. E para nós que somos pesquisadores, somos professores, somos universitários, nos é mais caro ainda. Né? E esse compromisso, acho que a gente tem que começar a afirmá-lo de uma maneira um pouco mais articulada, que eu acho que está faltando muita articulação entre nós, e aí eu concordo com a Maria, acho que a gente está na hora de começar a mexer os pauzinhos. Tem mais a Luciana, eu vou passar para ela. Como você chama, perdão? Magno. Eu vou passar para a Luciana e para o Magno, depois eu devolvo aqui para os debatedores, tá? Falar para bom dia, deixa eu já avisar que eu não estou perseguindo a Maria Maeno, não, porque a gente sempre se encontra. Eu sou assessora jurídica aqui da Unicamp, o escritório também assessora juridicamente o Simpaf, e agradeço aí a oportunidade de estar falando com a professora Maria Maeno. E, na verdade, assim, é mais uma angústia, que eu sou advogada, né? Então, o impacto das pesquisas, o impacto, né, do número de pesquisas que vocês têm feito, né, no geral, dentro das universidades, dentro dos institutos que vocês atuam, nas ações trabalhistas. Né? Lógico que tem toda a parte de subjetividade, mas tem os juízes, hoje, eles escolhem a pesquisa que eles querem colocar na decisão que eles estão tomando. Né? Locais insalubres, por exemplo, que a gente tem, quando fala que tem insalubridade ou tem alguma doença laborativa, o juiz escolhe o perito que vai fazer aquela perícia. E esse perito,
ele também já sabe como que vai ser feita, quais as bases de pesquisa que aquele perito vai usar para fundamentar o seu trabalho técnico, né? Então, esse número de pesquisas, essa subjetividade que acaba tendo, isso impacta também nas decisões judiciais, né? Quando não se usa, não sei, eu não estou aqui também para falar como que deve ser feito ou não, mas eu imagino que, se fosse uma pesquisa da Fundacentro, se fosse uma pesquisa da Embrapa, isso seria, para os temas que estão sendo discutidos dentro do judiciário, que são muitos, né? Isso deveria ter uma maior preponderância em relação a outros, mas a verdade é que toda a questão capitalista que o professor anterior o Tato falou, né? Isso impacta, lógico, no judiciário também. Os juízes, eles têm autonomia de escolher qual o perito e quais os fundamentos daquela perícia que ele vai. Então, o que acontece? O mesmo trabalhador que trabalha no local, às vezes, tem indeferida a insalubridade, e o outro trabalhador que trabalhou juntinho com ele ali, indeferida a insalubridade. O mesmo trabalhador que teve uma doença laborativa relacionada a doenças mentais, atuo também aqui nos sindicatos bancários. Não adianta fazer uma ação coletiva, porque tem que ser individual. Então, o mesmo trabalhador que conseguiu uma indenização pelas doenças mentais, o outro não consegue, porque a sua decisão está fundamentada numa pesquisa, num artigo, ou por um médico, né, que usou uma pesquisa que favorece o entendimento dele. Então, assim, trazendo só mais uma provocação, uma angústia dos impactos, né, de um negacionismo científico também dentro do judiciário, que temos enfrentado isso também lá dentro, né, com temas técnicos, que não deveria ter esse grau de subjetividade que se apresenta dentro de uma ação trabalhista. Era mais esse ponto mesmo. Obrigado, Luciana. É o Magno agora. Mário. Aqui, ó, Mário. Bom, pessoal, bom dia a todas e todas. Vou fazer uma fala muito rápida aqui e algumas reflexões. Meu nome é Mário Urchei, sou pesquisador da Embrapa, aqui em Jaguariúna, Embrapa Meio Ambiente, né? Companheiros aí também. Estive muito tempo na diretoria do Simpaf, já fizemos muitas ações aqui, né? Com a Unicamp, com outras organizações, no Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, enfim, e já temos uma caminhada aí, né? Nesse sentido. Queria, antes de qualquer coisa, parabenizar, né, a iniciativa dessa atividade, desse debate extremamente relevante e oportuno, tendo em vista o contexto que estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Muito bem. Nós falamos aqui, né, em várias questões, acho que vários temas foram levantados, né, de maneira extremamente relevante, e eu tenho assim, vejo com bons olhos, né, e fico assim preocupado ao mesmo tempo, né? Apenas para dar alguns exemplos em relação ao processo. Nós estamos aqui na Unicamp, né? Nós temos quantos? A Silvia vai nos falar aqui. A Silvia está por aqui? Está ali, né? Quantos professores nativos nós temos hoje na Unicamp? Na Unicamp? Professores. 2.000, muito bem. 2.000 professores nativos, né? Além dos aposentados, tal, muito bem. Nós estamos aqui com, talvez, 30 pessoas, 40 pessoas, né, com um evento organizado pela Unicamp, né, a Dunesp, a DUSP, a PQC, né, e o Simpaf aqui, né. Então, é um número extremamente, eu diria assim, ínfimo perante o desafio colocado no momento, né. Nós estamos como aqui já foi falado, né, não vou repetir, mas eu diria que nós estamos mais do que no processo de negacionismo, né. Nós estamos numa barbárie já, né? O neoliberalismo tem a ver com a intensificação da exploração e está em crise, e a extrema-direita, o avanço da extrema-direita, tem a ver com a crise e a barbárie do capitalismo, da acumulação, né? Então, a situação do planeta Terra e do sistema capitalista é extremamente grave, né?
E nós estamos preocupados, como já foi falado, com o nosso currículo, né? É errado? Não é errado, né? Mas nós fomos também cooptados pelo neoliberalismo, né? Então, falou-se aqui em projeto, né, projeto de ciência e tecnologia, né? Enfim, nós temos que ter um projeto? Temos que ter um projeto, né? Agora, antes de ter um projeto de ciência e tecnologia, né, e o termo inovação ele é nefasto mesmo, né, nós temos que ter um projeto de país. Né? Que país nós queremos? Que sociedade nós queremos? Né? Que relação nós queremos? Né? Uma relação igual, uma relação compartilhada, uma relação não competitiva, como é hoje, perversa, né? Do ponto de vista da acumulação, da exploração, do individualismo. E aqui, como foi falado, né, Rogério, nós temos aqui os pesquisadores, aqui alguém me falou, quem me antecedeu, hoje é isso mesmo, a grande maioria, né, dos nossos inimigos, entre aspas, estão aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não quero dizer só na Unicamp, estão dentro da Embrapa também e provavelmente dentro de outros institutos de pesquisa estaduais que querem simplesmente ter a lógica do pesquisador empreendedor, né? Ele quer se apropriar, se aproveitar de um contexto extremamente nefasto, desfavorável, né, para que ele se dê bem nesse cenário. Então, para seguir, estou fazendo apenas uma reflexão. Né? Nós precisamos intensificar o debate de que país nós queremos, de que projeto de país nós queremos. Né? E esse projeto de ciência e tecnologia pública, né, o negacionismo faz parte da privatização, que já existe, na verdade, já existe. Aqui dentro já existe. Né? Na Embrapa já existe. A Embrapa, o pessoal antes falava, né? Vão privatizar a Embrapa. Não vão. Sabe por quê? Porque não precisa. Ela já está a serviço de interesses privados. É uma instituição pública, paga com dinheiro público do povo brasileiro, mas está a serviço hegemonicamente. Há contradições, evidentemente, nós temos um núcleo de agroecologia, né? Mas hegemonicamente está a serviço de interesses privados. Assim como grande parte das universidades públicas brasileiras estão a serviço de interesses privados, tirando, eventualmente, né, as áreas de humanas, tal, né, de sociologia, ciências políticas, tal. As áreas de exatas, não é assim? Elas trabalham com negócio, com dinheiro privado, financiados pelo dinheiro privado. Então, eu queria assim, acrescentar apenas nesse debate que nós temos que pensar, quer dizer, já foi pensado, né, mas nós não consolidamos um projeto coletivo, não é individual. Ninguém vai vir aqui trazer minha proposta de país é essa, né, mas nós temos que retomar e aí nos aproximar mais da população urbana, dos movimentos sociais, movimentos populares, outros sindicatos, outras organizações do campo e da cidade, para construir uma perspectiva de movimento e de mobilização, para construir um projeto de país e, a partir desse projeto de país, debater um projeto de ciência e tecnologia pública e para todos e para todas. Obrigado. Vou passar, então, para a Maria e para o Márcio nessa ordem, pode ser? E aí eu vou falar para vocês responderem e já fazerem seus fechamentos. Bem, cada pessoa que falou aqui fez colocações absolutamente pertinentes, importantes, e eu concordo com as reflexões que foram colocadas aqui. Né? Eu queria lembrar uma coisa, assim, todos se lembram do artigo 196 da Constituição Federal? Eu vou discutir um pouquinho isso, porque fala sobre a saúde. Olha só, saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso que todo mundo já ouviu falar em alguma vez e parece que a gente banaliza, a gente esquece. O que é isso? Direito de todos e dever do Estado. Mas aí a gente continua. Só que essa saúde é um direito garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. O direito ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas. Não está escrito aqui que as políticas sociais e econômicas devem visar o lucro de poucos, em detrimento da maioria dos outros. Não está escrito isso. Isso aqui, para mim, é uma fissura. É uma fissura nesse paredão que a gente encontra, que é o nosso sistemão, em todos os níveis. Porque aqui fala que é redução do risco de doença, não fala nem da doença, é redução do risco. E o que é risco da doença? Está aqui mais abaixo.
é promover ambientes saudáveis, modo de vida saudável. E se a gente fizer uma enquete do que é modo de vida saudável, nós não vamos falar que é ter mais médicos, ter mais enfermeiras. Não é isso. Isso é uma parte daquilo que a gente, quando a gente precisa, a gente tem que ter. Mas a promoção da saúde é alimentação saudável, sem agrotóxicos, é ter água, coisa que a gente já não está tendo, é ter, o que mais? Um meio ambiente, um ambiente saudável, que a gente possa viver, é ter cidades habitáveis, humanizadas, etc. É isso é promoção da saúde. Aliás, isso eu não estou dizendo porque eu pensei brilhantemente, está escrito em vários livros de epidemiologia, de medicina e de saúde. Então, não tem nada de novo. O que nós não fazemos é reconhecer o que tem na Constituição e lutar por aquilo que realmente é mais importante. Então, aqui, eu acho que é fundamental a gente compreender as fissuras que existem também. Porque a Constituição ela veio no momento em que já havia um ambiente mundial neoliberal e nós fomos um pouco na contramão, em 1988. Né? E a saúde, o SUS foi criado nesse sistema, nesse cenário mundial não favorável, mas que a gente conseguiu, graças ao encantamento que havia das pessoas. As pessoas tinham um encantamento por um mundo melhor, achavam, acreditavam, a gente estava saindo da ditadura, então a gente acreditava que tinha alguma coisa. Eu era muito nova, mas as pessoas que nos antecederam. E vejam, em 2025 existe uma coisa muito importante, que todos os economistas falam que é importante, e eu acho que é mesmo, é a política de reindustrialização. Queremos sair da financiarização no país. Então, nós queremos uma industrialização, em outros termos. Então, foi feito um plano interministerial. Todos os ministérios participaram desse plano de industrialização, 2024 a 2026. Tem lá complexo tecnológico da saúde, industrial da saúde, fundamental para a soberania do país, não sei o quê, parará. Tem para a gente ter segurança alimentar e nutricional, então uma indústria de alimentos que seja saudável, tal, sem agrotóxico, um monte de coisas. E aí tem uma palavrinha mágica lá, aumento da tecnologia e aumento da produtividade. Alguém é contra aumento da tecnologia? Claro que não, nós queremos a tecnologia, mas a favor de quem? A favor da população, do coletivo, e não de poucos, como vem acontecendo. E a outra palavra, aumento da produtividade. Nós queremos que máquinas construam mais coisas? Sim, mas não à custa de desemprego, não à custa de intensificação do trabalho, porque as pessoas que são mandadas embora sob o argumento da tecnologia são pessoas que estão caindo no desemprego, e as pessoas que ficam são pessoas que têm o trabalho intensificado, a despeito da tecnologia existente. Portanto, a tecnologia não está servindo para o nosso bem-estar, não está servindo para o bem-estar do coletivo, está servindo, de novo, para enriquecer os poucos e empobrecer a maioria. Então, essa política da industrialização no país, 2024 a 2026, não foi capaz de colocar a questão do trabalhador, que produz tudo aquilo que os itens todos falam, são 6 ou 7 missões, todas elas de trabalho industrial. E a gente vai ver o chão de fábrica, é um trabalhador que está sendo arrebentado na sua coluna, na sua mente, na sua integridade. Né? E nós não fomos capazes de colocar isso. E, pasmem, o Ministério do Trabalho participou dessa política de industrialização, o Ministério da Saúde participou, o Ministério dos Direitos Humanos participou também, o Ministério do Meio Ambiente também participou. Onde é que estão esses ministérios que não nos defendem, que não defendem os humanos ou a vida? Então, essa é uma pergunta. Bom, e aí eu acho que fissuras no sistema econômico, como essas da política econômica, são fundamentais, e necessárias, mas não são suficientes. Veja só, você sabe que agora vai ter a COP30, né? Ótimo, maravilha, população indígena, meio ambiente, tal, não sei o quê, ótimo. Aí tem um esquenta. Teve um esquenta semana passada, não sei, fizeram um palco de 30 milhões de reais, Vitória Régia,
maravilha no Rio. Poluíram o Rio, etc. Foi a empresa Medina, aquele cara mesmo do Rock in Rio, que promoveu, gente. Olha que coisa. Aí trouxeram a Grande Estrela. A Grande Estrela não é uma paraense, uma indígena, que nós temos um monte de talentos brasileiros. Foi uma tal de Mariah Carey. Essa mulher foi lá, quer dizer, e todo mundo aplaudindo, todo mundo adorando, amando, paixão, tal, Veja, é a subjetividade. O que esta mulher tem a mais do que os nossos valores, nossos talentos, os talentos que se mostraram vivos no Rio, dessa manifestação magnífica de domingo? Gilberto Gil, Caetano, Chico, etc., essas nossas riquezas. Né? Então, também, lá na Amazônia, certamente há riquezas tão grandes quanto. Né? E eu acho que, então, a gente tem... Eu vou terminar aqui, né? Eu acho que a gente tem uma questão da crença no sistema e na burocracia. Todos nós acreditamos, de alguma maneira, no sistema e na burocracia. Na nossa área, pasmem, essa coisa que todo mundo fala de autodeclaração, onde se viu a autodeclaração do meio ambiente? A empresa declara que está ok e nós temos que acreditar? Bom, na saúde do trabalhador, eu digo, isso é a raiz. A empresa diz que está ok por meio das normas regulamentadoras, que as universidades públicas querem reproduzir também, que veio do setor privado, porque é bom para o setor privado, porque as empresas dizem que estão ok, nas suas condições de trabalho, na organização do trabalho, na gestão do trabalho, e as normas regulamentadoras são, basicamente, individualizantes, com base em treinamento e uso do equipamento de proteção individual, sem discutir a questão da organização do trabalho, com raríssimas exceções, que é uma ou duas normas regulamentadoras que tocam nisso. Né? Tudo isso para alimentar um mercado grande de cursos e treinamentos, né? como é previsto agora com a aprovação de uma lei que foi sancionada, que fala o seguinte: as empresas vão ser certificadas por serem promotoras da saúde mental. O que é a promoção da saúde mental? Para mim e para outros, é mudar na organização do trabalho. É mudar nessa questão de impulsionar e de estimular a individualização. É mudar você ter que ficar engordando currículo com um monte de farináceos, com um monte de coisas que não servem para nada, né? Que servem só para você engordar e ser citado. Então, você cita o seu amigo cita o outro, tal, e cria-se. E a população? O que pensa disso? Nós esquecemos da população, nós não esquecemos da população. Então, eu acho que nós temos que voltar a nos encantar a gente. É como disse minha amiga Cidinha Pimenta, que foi secretária de saúde, ela fala, nós não temos mais encantamento, nós não conseguimos trazer os jovens para essa discussão, porque a gente não consegue encantar as pessoas, porque nós estamos desencantados. Então, nós temos que buscar onde é que está a fonte do encantamento, as fontes do encantamento. Quando a gente descobrir isso, a gente encontra a saída, porque tudo que... não faltam pensamentos, falta alguma coisa que nos canalize e que nos leve a esse movimento encantado. Acho que é isso. Obviamente, não tem resposta, como disseram os colegas aí, né, os professores, mas eu acho que são algumas luzes que a gente tem que unir. As fumacinhas existentes em cada lugar têm que se unir e provocar esse encantamento. Bom, últimas palavras. Muito obrigada por estar aqui. Foi um convite muito especial que foi feito e gostei muito de estar aqui, ouvir vocês, professores, né? Professores são fundamentais, né? São muito importantes. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Eu vou passar para o Márcio para ele responder as provocações e também falar as palavras finais. Você está com a gente, Márcio? Aí, ó. Sim. Aí, estamos te ouvindo, viu? Então, obrigado. Bem, então, quero agradecer as intervenções, né, excelentes, muito boas as intervenções aqui, as falas colocadas aqui pelos meus pais anteriores. E, assim, partindo de alguns pontos, né, pegar aqui algum outro questionamento e tal, para a gente poder fazer aqui mais uma intervenção. Que é a seguinte: bom, para onde vai a universidade? Qual é o futuro da universidade brasileira? Né? Se a gente olhar peripasso estritamente a partir, né, do entendimento do que conhecemos, né, no momento atual, né, é bem
não pessimista, mas nesse caminho que a gente está trilhando, nesse caminho que a gente está seguindo, né, o futuro não é tão alvissareiro assim como a gente gostaria que fosse, né? Por quê, né? Isso não cai do céu, né? Basicamente é pelo modo, né, em que é tratado, né? Pela razão, existe uma razão, quase que uma razão de Estado, né, para um projeto de educação. Se não temos um projeto necessário de educação, o que fica, portanto, à mercê, né, dos lobbies da educação, dos grandes conglomerados, empresas que estão eivados e entranhados no próprio Ministério da Educação, vejam só. Né? Então, portanto, essa captura, né, da universidade, da estrutura universitária, bem da verdade, do que conhecemos, né, a gente precisaria primeiro nos desvencilharmos, né, desse clima, né, desse ambiente. E aí, muito possivelmente, né, não tá separado, mas muito possivelmente também do próprio sistema de avaliação da CAPES, né, o que nos coloca, nos remete, né, nessa sanha cada vez mais produtivista, né, num laço incessante, né, de avaliação, de atualização, nos joga para esse ambiente. Então, a gente precisaria, sim, de um novo projeto. Né? E que projeto é este de universidade, portanto, que possa nos redimir, né, desse nosso grande dilema, desses nossos grandes dramas? Bom, sem dúvida alguma, é um projeto necessário, é um projeto da Universidade Brasileira voltado, sobretudo, para a superação da nossa dependência, do nosso subdesenvolvimento. Né? Portanto, não será propriamente um projeto gestado, né, e executado pela própria universidade, mas sim por todos os setores da sociedade, né? Todos os setores da sociedade, de todas as camadas, né? De todas as tiragens possíveis. Né? Só assim, quem sabe, poderíamos pensar na possibilidade de um novo rumo, né? Tirar desse caminho, portanto, deste futuro, portanto, que a gente não tão, não tão promissor, né? Mas que seja realmente voltado para as nossas grandes questões, para a nossa questão social, para a nossa questão brasileira, né? Voltada para a nossa sociedade, né? Tendo em mente que, sem dúvida, não é possível uma democratização da ciência. Se assim lemos, se assim o entendemos, ora, portanto, haveria uma razão acadêmica, uma razão universitária voltada para atender um projeto. E, portanto, nesse projeto, né, nesse projeto seria bem definido, né, em termos de pesquisa, em termos de reorganização, em termos de reestruturação, né, das nossas instituições, que iria desde faculdades, né, de cursos de graduação até pós-graduação, vinculado, evidentemente, a uma formação desde a base, né, da nossa educação básica. Então, enfim, é um grande projeto. Houve algo nesse sentido, né? Houve uma iniciativa, né, colocada por um dos nossos maiores antropólogos, ali, o Darcy Ribeiro, né, que foi quem possibilitou, quem pensou, né, nessas nuances de projetos da universidade necessária, da Universidade Brasileira, né, junto com os seus contemporâneos, né, tal qual o Álvaro Vieira Pinto também. Não é que não tenhamos, isso não cai, esse projeto ele não é desmantelado assim do nada, né? Há razões, né, uma contra-reforma, né, nos trazem nesse estado de coisas, mas isso passaria por esse ambiente, né? Uma possibilidade, um projeto de uma nova sociedade reorganizada em todos os setores, em termos de indústria. Mas o que temos agora realmente é algo bem mais conflituoso, né? Bem mais difícil. Né? Por exemplo, as próprias empresas, né? As grandes empresas multinacionais, elas têm os seus centros de formação, que formam seus engenheiros, que formam seus quadros, né? Sejam eles quase de pesquisa, quase acadêmico, portanto, já nem utilizam mais o sistema convencional, o sistema público, por exemplo, de ensino. Né? E eu estou falando propriamente da Vale, estou falando propriamente da própria Petrobras, né? Em alguma medida, a própria Embraer, né? E diga-se, eu falaria um pouco mais próximo com a Embraer, que é uma das pouquíssimas empresas, né, que produzem avião. Né? A empresa brasileira,
aeronáutica, né, como a Embraer, porém, basicamente ali há um entendimento de 80% de todo seus materiais, seu maquinário utilizado, ele é importado. Inclusive até o titânio que compõe essas aeronaves, né? O alumínio, em grande medida, compõe sua aeronave. Eles em certa medida, são importados, né? Embora tenhamos uma das maiores jazidas de alumínio e temos minério de titânio suficientemente adequado para abastecer a sua produção e tanto o que mais for produzido aqui no Brasil. Mas isso não se realiza, né? Não, novamente, não por por uma deformação, por alguma tipia nossa, não é porque realmente há forças, né? A maneira que está organizada, a maneira que está cooptada, que vai desde governos federais até municipal, não está, né, voltado para essa questão, né, para a questão nacional. Porque realmente, como foi colocado, né, pelo professor que fez sua intervenção ainda há pouco, não existe um projeto de país, né? Não existe projeto, se não existe projeto de país, portanto, não existe nada o mais, né, será minimamente organizado, nada mais servirá. Portanto, está cooptado a serviço, portanto, para atender outras questões, para atender outros interesses, e, sobretudo, sabemos que são interesses privados, né? E dentro desse ambiente está localizada a nossa Universidade Brasileira, né? Tá, os nossos institutos de pesquisa, né? Então, a Embrapa, então, todos esses sistemas estão, de certa maneira, né, ali atuando, né, dentro desse grande contexto, né, desse grande ambiente. Bem, então, meus queridos, sem me alongar tanto, né, aqui nesse riquíssimo debate, foi excelente poder ouvi-los, né, as intervenções, né, aqui, aqui na mesa, na figura da professora Maria Maena, também do Márcio Moreira. Eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Márcio. Acho que é isso. Agora a gente tem um intervalo para almoço, é isso, Silvio?